Você sabia que o sucesso do desfraude vai muito além da maturidade da criança? Não é só sobre saber controlar a bexiga, mas o que poucos percebem é que as habilidades motoras da criança são fundamentais para ela conseguir usar o banheiro com segurança e confiança. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Isso mesmo. Fortalecer esse corpo da criança impacta sim nesse sucesso do desfraude. E como? Se o abdômen, o core dessa criança, a parte do core, essa parte central, então envolve o abdômen, lombar, glúteo, a parte das costas. Se essa parte do core da criança não está bem fortalecida, essa criança vai se sentir insegura, instável. Vamos pensar ali para sentar no vaso? A gente precisa ter uma segurança ali sentada. E aí ela vai ter medo, aversão, não vai querer ir. E muitas vezes a gente pensa que é uma questão sensorial, a gente pensa que é uma questão emocional e a gente esquece o medo do vaso, de o vaso ser engolido, porque sim, já ouvi isso, a criança pensa que o vaso vai engolir ela. E aí a gente esquece que ali a criança tem um corpo e que esse corpo pode não estar preparado para esse período do desfraude. Então, bora entender mais sobre isso. O desfraude exige muito mais do que ter vontade de usar o banheiro. A gente pensa muito em questões sensoriais, É que esse cérebro ainda não está conseguindo informar para esse corpo, a criança ainda não está entendendo que aquilo é uma sensação, uma vontade de fazer um xixi, de fazer um cocô, mas vai muito além disso. A criança também precisa de habilidades motoras para ela conseguir. E a primeira que eu anotei aqui, eu trouxe 5 para falar com vocês, é sobre o controle postural, sobre essa postura que é necessário para a criança ter, para então ela poder sentar ali no vaso. O que seria esse controle postural? É exatamente poder sentar ali no penico ou no vaso. Ela precisa desse controle postural que consequentemente é de um equilíbrio, Então vamos pensar só em nós sentarmos na cadeira. Já percebeu que conforme a nossa idade vai avançando, o que era fácil antes vai se tornando cada vez mais difícil? Algumas coisas do dia a dia fazer, entre elas sentar. Então, para que a criança sente, ela precisa ter um bom controle dessa postura e esse equilíbrio. Então, para ela sentar lá no vaso ou no pinico, ela precisa estar com esse controle corporal que o core traz para ela e ter esse bom equilíbrio para não cair para um lado, não cair por outro, Principalmente porque ali a gente tem um vão de onde vai ali então o glúteo, para então ser possível fazer o xixi, fazer o cocô. E se a criança não tem isso, é muito difícil para ela. E ela também precisa de um controle postural e de equilíbrio na hora dela tirar essa roupa, abaixar a roupa ali para poder sentar, levantar então essa roupa quando terminar. A segunda coisa de habilidade motora que eu anotei aqui é a coordenação motora grossa e fina, que seria o caminhar, o subir no vaso, o manipular a roupa e o se limpar. Caminhar como? Vocês já perceberam que o vaso, não é da altura da criança, então às vezes ela tem que subir uma escadinha ali para então alcançar esse vaso. Ou essa caminhada até o banheiro, uma coordenação motora, é necessário para isso. Abrir a porta do banheiro se estiver fechado para poder entrar, uma coordenação motora é necessário para isso. Manipular essa roupa também tem a ver com coordenação motora, não é só controle postural e equilíbrio, também tem coordenação motora envolvida aí, fina. Essa criança vai ter que se limpar. A partir de uma certa idade, nós já começamos então a ensinar essa criança a se limpar sozinha. Então ela precisa ter uma coordenação bem desenvolvida para que ela consiga fazer essa boa higienização. Claro, uma boa higienização dentro da idade dela e da habilidade motora que ela tem. Terceiro ponto que eu trouxe aqui, consciência corporal. O que seria isso? Essa percepção do que está acontecendo internamente no seu corpo, essa vontade do xixi, essa vontade do cocô, e transformar isso numa ação. Porque até então era sempre ali, fazia na fralda, Não tinha isso. Isso também tem a ver com essa consciência corporal, não só com as questões sensoriais, de sentir que o xixi e o cocô
tá na hora deles irem embora. Essa consciência corporal também é necessária para que essa percepção se transforme em ação. Outro ponto que eu trouxe aqui, planejamento motor. O que seria isso? Essa sequência de passos que para a criança é complexo, para nós que já sabemos não é. Mas olha só, a criança vai ter que parar a atividade que ela está fazendo, ela vai ter que ir ao banheiro, ela vai ter que tirar a roupa dela, baixar a roupa dela, ela vai ter que sentar no vaso e ela vai ter que manter ali aquela postura ali, né? Como que ela faz para sentar, de que forma que ela senta, como que ela faz para alcançar esse vaso. Tudo isso é planejamento motor. Esse cérebro tá falando para esse corpo como que ele age ali para fazer toda aquela situação. Aí ela vai ter que manusear a limpeza, depois arrumar a roupa e higienizar as mãos. Percebe que são passos e passos que não é fácil para a criança. A gente acha fácil porque a gente já passou e a gente quer que essa criança já tenha domínio total disso. Não é. E aí, lá no início, já é tudo muito difícil, porque a criança prefere brincar em vez de ter que parar para ir lá fazer um xixi, por exemplo. Para ela é uma perda de tempo que ela vai ter da brincadeira para poder ir lá. Então ela resiste muito mais, e aí quando ela vai já está em cima da hora e às vezes faz no meio do caminho, não consegue manter essa contração aí, seja porque foi muito em cima da hora ou porque esse core não está muito fortalecido, então essas musculaturas não estão conseguindo ativar bem aí para auxiliar em segurar até ser o momento correto de esvaziar. Então é todo um planejamento motor que esse cérebro tem que fazer para que tudo isso aconteça e finalize e seja um sucesso. Ir lá e fazer no local certo. Percebem que tem todo um processo aí e que a gente vai precisar muitas vezes ir lembrando a criança, falando para ela passo a passo do que ela precisa fazer, até que se torne uma coisa automática, como hoje pra gente é. E quinto, a autonomia funcional, essa autonomia motora. Que seria isso? Quanto mais a criança pratica, quanto mais ela faz, mais autonomia e independência motora essa criança vai tendo. Então, por isso que é muito importante nós também começarmos esse período de desfraude num período em que eu estou disposta a, porque vai ter muitos escapes, vai ser muito difícil, vou precisar repetir várias vezes o passo. Então, eu preciso estar também calmo, tranquilo, sereno no momento. Não faça isso em período de frio, por exemplo, se é possível na região em que você mora, porque vai ter muitos escapes e vai ser mais desconfortável, né, para a criança, para limpar o ambiente, enfim. Então, prefira mais momentos de calor, vai auxiliar muito. Deu para perceber que a parte motora ela é extremamente importante, porque muitas vezes a criança foge do vaso e a gente pensa outras coisas, mas nem parou para pensar que aquele corpo não está tendo sustentação para aguentar fazer aquela posição, né, para ficar lá seguradinha e não cair, né? Isso aconteceu muito com várias crianças que eu atendo na minha prática, de que não sentava no vaso porque não conseguia, porque ia caindo, não tinha contratura muscular, tônus muscular para sustentar ali e permanecer, que é aquele primeiro que eu falei, o controle postural e o equilíbrio. Então não tinha aquele ganho. Então, às vezes a gente passa batido e olha muito, né? E sempre você vai ver falando aí muito mais sobre a parte sensorial ou sobre alguma questão emocional ali que está afetando aquela criança, e dificilmente alguém está falando sobre esse corpo, e a gente esquece que essa criança é um corpo, ela tem um corpo que ela precisa dominar. Então, se ela não está dominando esse corpo que é concreto, que é visível, como que ela vai controlar uma coisa que é interna, que ela não vê a princípio, ela vê depois que ela faz, né? Mas a princípio ela não vê. Então, como que ela vai controlar algo interno se o externo não está sendo controlado? Tá vendo que tem lógica aí o pensamento? Então, se o processo de desfraude do seu filho tá com dificuldades aí no caminho, dê uma olhadinha com carinho para o desenvolvimento motor, procura um profissional da área motora para te ajudar, para fazer uma avaliação sobre, para ter um olhar de um profissional da área motora, para poder contribuir com esse desfraude para que seja bom para a criança e para a família também. E aí esse profissional vai te ajudar a fortalecer esse corpo, a trabalhar esse controle postural, esse equilíbrio, essa coordenação, esse planejamento motor, para a gente trazer mais confiança para essa criança e segurança, para que então ela encare todos os processos e seja um sucesso aí esse desfraude, transitando
para o banheiro, para o pinico, como você queira ir levando o seu processo. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor para você. Se você gostou, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!